Por que mulheres que se dizem tão fortes estão emocionalmente exaustas? Hoje nunca se falou tanto em mulheres fortes, mulheres maravilha, mulheres independentes que dão conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tantas mulheres ansiosas, exaustas, ou seja, emocionalmente desorganizadas. E isso não é coincidência. Se força fosse sinônimo de equilíbrio, as mulheres que se dizem fortes estariam em paz, mas não estão. A maioria das mulheres atualmente estão cansadas, irritadas, parecendo uma panela de pressão, a ponto de explodir a qualquer momento, com a sensação constante de que estão sempre devendo algo no trabalho, no corpo, na família, com o marido, com os filhos. E o que eu quero te falar hoje nesse vídeo vai te ajudar muito. O excesso de cansaço não vem do excesso de responsabilidade. No vídeo de hoje eu quero te mostrar por que algumas mulheres que se dizem tão fortes estão emocionalmente esgotadas. E o que está silenciosamente drenando a energia interior dessas mulheres. Se você sente que vive no piloto automático, pressionada por padrões que não te representam e que por algum motivo você se sente desconectada do que realmente importa, de quem você é, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Cíntia Vilela, sou orientadora familiar e trabalho com mulheres, sou mentora de mulheres que amam profundamente as suas famílias. Mulheres que se dedicam, que sustentam muita coisa ao mesmo tempo, mas que muitas vezes chegam até mim cansadas, sobrecarregadas e confusas por dentro. E essa é uma série de vídeos de volta ao lar, uma série de vídeos para te ajudar a reconectar a sua ordem interior e assim reconstruir a sua família. Uma série de vídeos que nasceu de muitas conversas reais, nasceu de muito estudo e principalmente de escuta atenta da vida de muitas mulheres. Mulheres que fazem tudo por suas famílias, mas que no meio da rotina, no meio de tantas exigências, no meio de cobranças externas, acabaram se desconectando de si mesmas. E, sem perceber, essas mulheres perderam o seu eixo interior. E é por isso que eu estou aqui para te falar que existe um caminho. Quando isso acontece, se isso acontece, nem sempre são grandes crises que acontecem, mas são pequenos desgastes diários, cansaço constante, irritação, impaciência, sensação de peso. É aquela mulher que tem a impressão que está sempre devendo alguma coisa a alguém. E essa série de vídeos de volta ao lar não vai ser uma série de motivação. Não vamos falar aqui sobre frases prontas, nem de soluções imediatas. É uma série de vídeos de formação, um caminho de reflexão, consciência e amadurecimento interior para muitas mulheres que sentem que ainda dá tempo de reorganizar a vida interior, principalmente, começando por ela e depois espalhando para a família, para que o lar volte a ser um lugar de paz, um lugar de presença e um lugar, principalmente, de muita estabilidade. Toda semana eu prometo trazer um vídeo novo para mulheres que amam a família, mas que perceberam que para sustentar uma família é preciso mais clareza, é preciso direção, é preciso de ordem interior para sustentar esse amor do dia a dia. E muitas mulheres acabam se perdendo nesse processo. Então, por isso que se você acha que precisa reorganizar alguma coisa dentro de você para que a sua vida, para que a sua casa volte a respirar, esse espaço aqui é para você. Eu vou compartilhar algumas coisas que não são muito confortáveis, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E a primeira coisa que eu queria te dizer hoje é que o esgotamento atual das mulheres não é um problema isolado, não é um caso ou outro, não são exceções. Infelizmente, isso tem acontecido em muitos lares e tem causado muitos problemas, dor, incômodo. Então, eu quero te trazer hoje e organizar essa reflexão em 3 pontos. 3 pontos fundamentais
que eu noto que estão abalando muitas mulheres. O ponto 1 que eu queria trazer hoje nessa nossa conversa é que muitas mulheres estão se sentindo cansadas porque elas vivem no automático. Elas fazem muito, mas raramente elas sabem explicar o porquê estão fazendo aquilo. Então são muitas mulheres que acordam, trabalham, resolvem, cuidam, corre daqui, corre dali, produzem, entregam, mas quando param, e se param, não conseguem responder uma pergunta simples. Para que tudo isso? Qual é o sentido real do que eu estou construindo? O que eu estou construindo? Então, viver sem intencionalidade é como dirigir um carro sem destino. Você gasta combustível, você se cansa e ainda aquela sensação de estar perdida. A mulher moderna, ela infelizmente, ela está aprendendo a ser eficiente, mas a mulher moderna desaprendeu a ser consciente. Então a mulher moderna, ela faz o que precisa, porque esperam dela e vive numa pressão para todos os lados, mas ela não entendeu ainda o seu propósito. Isso gera um cansaço profundo, porque o ser humano, ele não se sustenta apenas com produtividade, ele precisa de sentido. Se você sente que faz muito e sente pouco significado naquilo que está fazendo, esse é um sinal claro de esgotamento interior. No Evangelho de São Lucas, há uma passagem belíssima que Jesus nos deixa um ensinamento. Jesus deu um puxão de orelha em Marta, e eu queria ler essa partinha desse evangélico para você refletir sobre isso. Lucas 10, capítulo 40. Marta, absorvida pelo muito serviço, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Diz a ela que me ajude. Em resposta, Jesus lhe disse: Marta, Marta, andas muito ansiosa e preocupada com muitas coisas. Todavia, uma coisa só é necessária, pois Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E o que isso significa? Que muitas vezes a gente se perde no meio de tanta coisa e não faz o que é o mais importante. Foi um puxão de orelha porque Marta estava vivendo no automático. Ela queria limpar, arrumar a casa, servir comida. Ela estava ali querendo fazer as coisas nas obrigações. E Jesus estava lá, na casa dela, contando parábolas, ensinamentos. E o que Maria fez? Parou tudo. Por quê? Maria parou para ouvir Jesus. Ela parou para fazer o mais importante. E aí, isso acontece muito na nossa vida. A gente quer viver no automático e esquece do mais importante. Às vezes, nosso marido chega em casa, os nossos filhos, eles querem o quê? A nossa presença, que a gente passe, transmita paz. E a mulher quer fazer geralmente o quê? Limpar, arrumar, fazer compras na Amazon, preocupada com o engajamento do Instagram. E aí você pode acabar não tendo a oportunidade de fazer o que realmente importa. Dar um conselho para o marido, ouvir ele depois de um dia cheio de trabalho, trocar experiências, trocar com ele situações que aconteceram no dia. Mas as mulheres, elas estão tão preocupadas com coisas banais, com ocupações, e aí pode até terminar em briga, porque muitas vezes a mulher quer fazer coisas que não importam e esquece de enxergar o que é mais importante. Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão, enxergar o que o nosso lar precisa, o que as pessoas que amam a gente ama, precisam da gente, a nossa sabedoria, a nossa presença. E se isso fez sentido para você, curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal, assim você vai ajudar que esse conteúdo chegue a mais mulheres que estão aí vivendo no modo automático. O ponto 2 hoje desse vídeo, um segundo fator que está adoecendo emocionalmente muitas mulheres é a pressão estética, é a pressão social, as comparações. A comparação, ela está destruindo lares. Nunca foi tão exigido da mulher
corpo perfeito, pele perfeita, juventude eterna, um desempenho impecável no trabalho, aparência de sucesso, viagens pelo mundo, bolsas de marca, roupa de marca, ou seja, a mulher moderna, ela está sendo engolida, ela está sendo pressionada a ser bonita, magra, produtiva, bem-sucedida, forte, tudo ao mesmo tempo. E essa busca, ela está o quê? Destruindo a sua própria identidade, porque ela quer ser tudo, menos ela mesma. Ela está construindo uma casca e o que ela deveria mesmo era investir na sua personalidade, na sua identidade, algo mais interior e menos exterior. Então, as mulheres hoje elas estão cuidando muito do corpo e negligenciando a alma. Elas estão cuidando muito da aparência, mas abandonando o eixo. E isso pode causar um resultado aparentemente bem, né? Que são mulheres que estão envelhecendo mais tarde, mas ao mesmo tempo são mulheres que estão profundamente vazias. Beleza sem profundidade não sustenta ninguém. Vaidade sem sentido não fortalece uma família. A imagem sem essência, ela cansa e cansa muito. Então, muitas mulheres querem viver um personagem, querem ter uma beleza que não é delas, e isso causa um cansaço. Isso é infinitamente exaustivo quando a mulher ela não quer viver a sua própria verdade, a sua própria identidade. Ela quer ser o que as influencers são. Elas querem se comparar com outras mulheres e querem ter a vida de outras mulheres, mas não querem ter a sua própria vida. E isso não tem nada pior para destruir o interior de uma mulher. E aqui, o ponto 3 do nosso vídeo, chegamos num fator que é muito ignorado e é tão decisivo quanto a aparência exterior, que é o quê? A maioria das mulheres estão cansadas porque não tem um eixo espiritual constante, não tem uma rotina com a sua saúde espiritual. Então, eu não estou falando aqui de religiosidade superficial, de ter uma religião, eu falo mesmo de uma busca de uma vida interior. O que você é? Por que você é? No que você acredita? Eu estou falando aqui de silêncio, eu estou falando de reflexão, eu estou falando de recolhimento, eu estou falando de oração, crescimento pessoal e espiritual. A maioria das mulheres não conseguem mais fazer pausas para parar e pensar, meditar, terem a reflexão de quem querem se tornar. Esse crescimento pessoal e espiritual que eu falo é algo que vai engolindo a pessoa se ela realmente não tem uma meditação diária. A mulher moderna, ela tenta sustentar tudo com força própria e isso é impossível. Sem uma vida espiritual organizada, sem busca interior, sem conexão com algo maior, a mulher ela fica refém. Refém das próprias emoções, refém das comparações, refém das cobranças, refém do medo de falhar. E a espiritualidade, ela não tira o problema, ela não elimina o problema. A espiritualidade, ela organiza o olhar da mulher. E é isso uma das coisas que mais está faltando para as mulheres nos dias de hoje. Uma rotina diária espiritual que devolva o foco, que devolva a hierarquia dos valores, que devolva às mulheres o sentido das próprias vidas. Sem isso, a mulher até funciona, mas ela não floresce. Sem isso, uma mulher ela consegue sobreviver. E aí que tá. A maioria das mulheres estão apenas sobrevivendo. Uma mulher que não floresce, que não desenvolve, ela não consegue fazer que o lar seja um lugar confortante, seja um lugar de descanso. E como que faz isso? Esse passo a passo eu ensino para as minhas mentoradas. Eu tenho um caminho árduo que não é fácil.
É muita leitura, é muita meditação, são muitos exercícios, são muitos ensinamentos que eu passo para as minhas mentoradas. Nós traçamos um plano de vida de forma individualizada, cada uma com a sua história, cada uma com a sua realidade, cada uma com as suas circunstâncias. E é isso. Cada mulher precisa encontrar a sua própria vida interior, encontrar a sua própria forma de como lidar com os seus problemas, porque ninguém consegue eliminar os problemas, mas a gente consegue viver e saber lidar com eles. Então, se você quer mais informações sobre as minhas mentorias, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu posso te explicar melhor como isso funciona. Nesse vídeo de hoje, a reflexão mais importante que eu quero que você entenda é que o maior motivo que estão deixando as mulheres aí emocionalmente exaustas é viver no automático. O maior motivo o qual estão deixando as mulheres emocionalmente exaustas é viver no automático, é viver sem intencionalidade, sem propósito. O normal é uma mulher que fique presa aos padrões superficiais. Só que esses padrões que a sociedade prega, eles esvaziam, eles negligenciam a vida interior, negligenciam a vida espiritual. E isso não é um machismo que eu estou achando e colocando aqui para vocês, não, isso é um diagnóstico. Isso aqui é o trabalho de muito estudo sobre comportamento humano. Um diagnóstico bem feito é o primeiro passo para a cura. Talvez você esteja cansada não porque você é fraca, mas porque você está tentando sustentar tudo sem um eixo, sem uma base, sem ordem, sem profundidade. E viver assim vai te custar muito caro. Por isso, minha mensagem é que você pare de viver no automático. A família não se improvisa, ela se constrói. E o segredo de um lar aconchegante, de um lar com paz e harmonia, não está na casa perfeita, está em uma mulher equilibrada. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.